Você já parou para pensar que às vezes o que te limita não é a vida, mas o que você acredita sobre ela? Pois é, às vezes o que te impede de prosperar, de amar de verdade, de ser livre, não é o mundo lá fora, e sim as crenças que você carrega aqui dentro. Hoje eu quero te contar o que são as crenças limitantes, de onde elas vêm e como você pode começar a se libertar delas. Eu me chamo Julia Reis, esse aqui é o canal Livre Ser, onde eu compartilho conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, tudo de forma prática e real para a gente viver cada dia de uma forma mais livre e autêntica. As crenças limitantes são ideias e pensamentos que acabam virando ações e te impedem de viver o seu máximo potencial. Eles são como filtros invisíveis que acabam distorcendo a forma como você vê o mundo. A maioria dessas crenças é programada na nossa infância ou adolescência pelos nossos pais, cuidadores, professores, amigos, aqueles adultos que estão ali ao nosso redor quando a gente é criança ou quando a gente está na fase de crescimento. Ou seja, essas crenças elas são passadas por pessoas que a gente ama e confia. Sabe aquelas frases que falam tipo, dinheiro na mão é vendaval, homem não empresta, toda mulher é interesseira? Pois bem, essas e outras frases às vezes são repetidas incontáveis vezes para gente e elas meio que se tornam uma verdade na nossa vida e no nosso inconsciente. E aí, sem perceber, a gente acaba vivendo a nossa vida regidos e dominados por essas verdades emprestadas, por essas crenças emprestadas de outras pessoas. Afinal de contas, elas foram ditas e repetidas incontáveis vezes por pessoas que a gente ama e confia. Gente, tá passando umas borboletas, uns negócios aqui, porque eu tô bem no quintal de novo para gravar. Aqui é um pouquinho mais silencioso assim. E é isso. Vamos pegar o exemplo do dinheiro. Talvez de forma consciente você queira ser uma pessoa que prospera, que realiza grandes sonhos, que conquista grandes objetivos. Você quer viver uma vida confortável, quer viajar, quer usufruir das experiências que o dinheiro pode comprar. Isso de forma consciente. Mas é só um exemplo, tá? Mas lá no fundo você acredita, você cresceu escutando que pessoas ricas não entram no céu. Ou que dinheiro é só para pagar a conta, não é para viver os luxos do mundo. Ou que talvez usufruir de conforto, de uma vida mais próspera não seja para você. E aí o que acontece? Você sabota oportunidades que aparecem para você, você sabota às vezes profissões e trabalhos e cargos que poderiam te dar esse retorno financeiro para você usufruir do que o dinheiro pode pagar aqui no mundo terreno, no mundo material, né? Você acaba por criar desculpas, procrastinar, sabotar oportunidades, tudo para se manter fiel a uma crença que na verdade nem é sua, só foi incutida em você quando o seu inconsciente ainda estava em formação. E é aqui que vem uma informação muito importante. Toda crença traz um benefício secundário. Por exemplo, se você acredita fielmente que quem tem dinheiro, quem prospera financeiramente, não vai alcançar o reino dos céus, e você é uma pessoa que quer que alcançar o reino dos céus para você é algo muito importante, de alguma forma, de forma inconsciente, você vai acabar rejeitando o dinheiro na sua vida, ou você vai atrair várias contas, várias dívidas para sua vida, para que você não viva em abundância financeira. Isso tudo de forma inconsciente, tá? Geralmente, o nosso consciente, de forma consciente, a gente deseja alcançar certos objetivos. Só que a parte consciente da nossa mente ela é muito menor do que a parte inconsciente. E as crenças limitantes, os traumas e muita coisa que foi ensinada para a gente quando a gente era criança e quando a gente estava em processo de desenvolvimento, é o que meio que coordena a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, sentimentos e, consequentemente, pensamento e sentimento se tornam ações, e essas ações são as que sabotam você de alcançar
essa questão do enriquecimento ou de viver uma vida mais confortável. Outro exemplo que eu posso trazer de benefício secundário que as crenças limitantes trazem é na questão dos relacionamentos afetivos. Digamos que a sua mãe ela teve muitos relacionamentos tóxicos ou não saudáveis e você cresceu vendo ela com aquelas relações que não faziam bem para ela. Chegou um certo ponto que ela parou de se relacionar com homens, vamos usar esse exemplo aqui, e ela adora falar mal de homens. E talvez você não tenha tanta conexão, tantas coisas para conversar com ela, tantos pontos em comum, mas o momento que vocês começam a falar mal de homens juntas é um momento que vocês passam ali talvez horas do dia de vocês conversando, batendo papo e criando aquele laço, tendo aquela conexão. E aí, por mais que de forma consciente você deseje estar em relacionamentos saudáveis, de forma inconsciente você pode atrair relacionamentos que não são tão saudáveis, relacionamentos tóxicos, só para manter aquele vínculo emocional com ela, entende? Esse no caso seria, na questão desse exemplo que eu dei, um benefício secundário, estar em relacionamentos tóxicos de forma inconsciente para ter um vínculo de conexão com a mãe ou com alguma pessoa que passou por esse tipo de relacionamento não saudável que é importante para você. E esses são os exemplos assim de benefício secundário que toda crença limitante traz para a nossa vida. Por mais que vivenciar essas crenças e as consequências negativas delas na sua vida, elas sempre te trazem algum tipo de benefício secundário, algum tipo de resultado positivo na sua vida. E por isso que geralmente você acaba por se prender muito a essas crenças e se prender, não às crenças na verdade, mas se prender ao benefício secundário que ela traz para a sua vida. Bom, como essas crenças elas se formam? Quando a gente chega aqui nesse mundo, quando a gente ainda é criança, né, a gente é pequenininho, o nosso inconsciente ele ainda está em branco. E o inconsciente é o que na maioria das vezes coordena ali a nossa vida. E como a gente não tem uma noção muito grande, não tem experiência de vida para saber o que que é bom, o que é ruim, o que que é certo, o que é errado, como as coisas funcionam, como as relações funcionam, como o dinheiro funciona, por exemplo, a gente acaba por observar os adultos que estão ao nosso redor e meio que aprender com eles a como reagir a determinadas situações. E assim são formadas as crenças limitantes. E aí as crenças dessas pessoas, a forma de viver dessas pessoas acaba sendo reforçada, porque geralmente essas pessoas não mudam muito de crenças e aquilo ali acaba sendo, aquelas crenças acabam sendo repetidas para nós. Em forma de conversas, bate-papos, piadas e acabam moldando a forma como que a gente vê o mundo. E, obviamente, né, impedindo a gente de alcançar o nosso máximo potencial. Eu gosto até de usar um exemplo que é assim, a nossa mente consciente, ela faz, sei lá, talvez uma prática de escrita de journaling que você está tentando, ou scripting, que você está tentando manifestar algo na sua vida. Você pratica ali aquela escrita, aquela escrita de roteiro, roteirizar como que você quer alcançar determinado sucesso em alguma área da sua vida, você faz aquela prática ali de forma consciente e você meio que atrai as opções, as possibilidades para aquilo se tornar real e material na sua vida. Só que de forma inconsciente, o seu inconsciente está tão tomado de crenças que você não merece, que você não pode viver aquilo, que quando você está talvez a ponto de manifestar no mundo material aquilo que você escreveu no seu script, o seu inconsciente arruma formas de você ter pensamentos, sentimentos e ações que vão barrar e sabotar a materialização daquilo na sua vida, entende? Mas calma, porque dá para desprogramar todas essas crenças dentro de você. E o primeiro passo para começar essa desprogramação, esse desvínculo emocional com essas crenças,
é o autoconhecimento, é a autoobservação e também a observação das pessoas ao seu redor. Eu vou te passar 3 perguntas para você se fazer, para você começar a fazer esse caminho de autoobservação e entender em quais pontos da sua vida você tem crenças limitantes e começar a reverter essa situação. A primeira pergunta é: quais frases eu ouvi repetidas vezes na minha infância? A segunda pergunta é: quais são os padrões que eu repito na minha vida financeira, na minha vida profissional e nas minhas relações? E a terceira pergunta é: o que essas crenças me trazem de benefício? O que essas crenças trazem de benefício para a minha vida? Quando você se observa, começa a responder essas perguntas, seja escrevendo ou de forma conversando mesmo, batendo um papo com você mesmo, você começa a entender quais são as verdades que você quer manter na sua vida, quais são aquelas verdades que foram construídas dentro de você e que você quer levar na sua jornada e quais você pode apenas agradecer e se despedir e deixar para trás. E aí você pode fazer essa autoobservação através do autoconhecimento, com práticas meditativas, escrita terapêutica, através de terapias, tanto as psicoterapias, que são as convencionais, ou terapias holísticas, terapias energéticas. O importante é você estar sempre nessa questão de se questionar e se perguntar o que é que você realmente acredita, quais os benefícios que essas crenças estão trazendo para você. E você também entender que nada é definitivo, que independente da situação de vida que você esteja hoje, é apenas uma situação de vida, que ela pode ser mudada, ela pode ser... É como se fosse um plantio. Se você plantou um pé de jabuticaba, você vai colher jabuticaba, mas se você quiser a partir de agora colher morangos, obviamente que você vai ter que fazer a semeadura, fazer o plantio dos morangos para no futuro você colher outro fruto, colher o morango nesse caso. E independente do quanto você ame as pessoas que te ensinaram, que te incutiram essas crenças, para honrar e amar essas pessoas, você não precisa perpetuar essas crenças na sua vida. É muito importante você saber que você pode honrar as pessoas que você ama de outras formas, sem precisar necessariamente viver e reproduzir aquelas crenças que te foram ensinadas, principalmente se essas crenças estão te impedindo de alcançar os objetivos e os desejos e sonhos que você tem para sua vida. O mais importante é você se lembrar que você é livre para escolher a verdade que você quer viver. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, já se inscreve aqui no canal para a gente continuar essa jornada de desprogramar crenças limitantes juntos e continuar nesse caminho, nesse plantio e colheita de uma vida cada vez mais próspera e abundante em todos os âmbitos. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuida, tchau!